Olá pessoal, espero que todos estejam bem nesse momento difícil de pandemia, mas um ajudando aos outros, né? Uma sociedade pede isso, um companheirismo, uma parceria para podermos enfrentar esse momento o mais fácil possível, né? E o mais breve que passe logo. Dando continuidade também aqui aos nossos temas de angiologia, eu vou falar hoje sobre tromboembolismo pulmonar. O tromboembolismo pulmonar é um fenômeno trombótico, né, associado a um êmbolo. Então, o trombo é uma estrutura de sangue que ela vai ter uma origem. Aqui está mostrando, melhor dizendo, nessa foto aqui, uma origem, uma trombose no membro inferior esquerdo, na coxa esquerda. E esse trombo ele vai migrar. Ao migrar, a gente chama de êmbolo. É um trombo, então, em movimento. Ele vai migrar ao longo da circulação venosa, no caso, passando pelo coração e chegando até a artéria pulmonar. Aqui uma imagem com mais detalhes, né? Esse êmbolo, que foi um trombo, estava na perna, por exemplo, nesse exemplo que eu estou falando aqui. Ele, ao sair do local de origem, ele se chama êmbolo, ele está migrando e ele vai pela circulação venosa, veia cava, átrio direito, ventrículo direito e artéria pulmonar, e ele vai de uma forma aleatória para algum dos lados do pulmão, ou às vezes até os dois lados dos pulmões, e vai provocar uma isquemia, uma oclusão dessa artéria pulmonar, daí uma área de isquemia, de infarto pulmonar, tá? Infarto pulmonar. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então esse processo todo envolve um trombo. Um trombo, então, é uma situação em que o sangue se coagula por algumas causas que a gente vai discutir nos próximos slides. Aqui está mostrando, nessa primeira imagem aqui, uma veia normal, uma veia do membro inferior, uma válvula. Nós costumamos, né, colocar o membro inferior como exemplo, pois é onde que se dá a maior estatística, né, a maior origem, casuística de origem desses trombos é no membro inferior, apesar de poder acontecer também no membro superior, nos braços, no tórax, no abdômen, em qualquer local da corrente sanguínea é possível acontecer um trombo, mas de uma forma estatística, né, ele é muito mais predominante, ele é mais prevalente nos membros inferiores. Então aqui estou ilustrando essa situação também, que ele é muito prevalente. Uma veia normal do membro inferior tem válvula, o fluxo então é de baixo para cima. Aqui estão mostrando as hemácias e os pontos brancos, as plaquetas. Por alguma alteração de coagulação, se forma um trombo. Tem alguns fatores de risco, eu vou falar mais uma vez daqui a pouco. Esse sangue, ele começa a formar um trombo, ele começa a ficar então no estado não sólido, né? O sangue já tem as partículas, mas ele começa a formar um grumos, né? Um aglomerado de células, uma rede de fibrina provocado tanto pelas plaquetas quanto pelo sistema de coagulação. Então essa situação aqui é um trombo. Esse trombo, ele eventualmente, não é sempre, ele pode se fragmentar, um pedaço do trombo então se soltar desse local de formação, de origem dele, e esse fragmento a gente vai chamar ele de êmbolo. Então está acontecendo aqui uma embolia. Se for uma artéria, não está desenhado aqui uma artéria, a artéria não teria válvula, mas se fosse uma artéria, ele iria provocar uma isquemia no território de irrigação dessa artéria. Por exemplo, se fosse uma artéria coronária e tivesse formado um trombo nessa artéria coronária, esse êmbolo poderia dar um infarto do coração. Aqui é o sistema venoso, então esse êmbolo ele vai terminar lá na circulação arterial pulmonar. Ele vai viajar então pelo sistema venoso, seja na perna, seja no abdômen, ele vai seguir o sistema venoso, veia cava inferior, átrio direito, ventrículo direito, é o caminho do sangue normal onde cabe esse êmbolo grande, ele vai passando pelas câmeras cardíacas, elas são grandes o suficiente para isso acontecer, pelas válvulas, e ele vai ocluir uma artéria pulmonar de um lado ou de outro. A única exceção aqui, pessoal, vai ser o sistema porta hepático, tá?
Então, as vísceras, o trato gastrointestinal, eles vão drenar por uma veia porta, mas é um outro assunto. Vamos simplificar essa conversa aqui pelas todas as tributárias da veia cava inferior, tá? Então, abdômen no rim, o abdômen é o rim, a pelve, todos os conteúdos, quase todos os conteúdos, então, pélvicos, pernas, braços, cabeça, eles vão drenar, o sangue vai chegar no átrio direito, ou pela veia cava inferior, ou pela veia cava superior. Então, a exceção, só para destacar, porque é importante na prática clínica, é o sistema porta. Então, o trato gastrointestinal, eles vão drenar para uma veia porta que vai ser tributária, que vai, na verdade, no sentido do fígado, né? Então, se houver algum tipo de êmbolo nesse sistema porta, vai ter uma isquemia hepática, mas é um assunto para a gente conversar com calma outro dia. Raciocínio mais simples, então, um êmbolo que vai lá para o pulmão. Então, essa é a explicação, né, da diferença de trombose venosa e de uma embolia. Os fatores de risco foram descritos por esse cientista, né, o Rudolf Virchow, isso ainda no século XIX, ele viveu no século XIX, de 1821 a 1902, e ele, naquela época, ele já previu a tríade, né? Os 3 principais fatores de risco para gerar uma trombose, seja uma trombose venosa, de uma veia, ou uma trombose arterial, na artéria. Lembrando que a gente está falando aqui de um tromboembolismo pulmonar, então vai ser uma trombose venosa, essencialmente, que vai migrar para a artéria pulmonar, como eu acabei de falar no slide anterior. Então, o fator de risco dessa trombose são 3, basicamente. Lesões daquela veia, lesão endotelial, da camada interna da veia, um fluxo sanguíneo lento, esse anormal aqui é um fluxo lento, lentificado, então uma estase, uma pessoa que viaja longas horas assentada num ônibus ou no avião ou de carro, ou que permanece imobilizada no leito, ou fica em pé sem se locomover, sem se mexer por muito tempo, então tem uma estase aqui, é um fluxo sanguíneo lentificado, ou uma situação de hipercoagulabilidade. Virchow já previu isso naquela época, né? Há mais de 100 anos atrás, mas ele não sabia quais são todos os estados de hipercoagulabilidade. E nós também estamos descobrindo hoje, no ano 2021, cada vez mais a gente descobre algum fator para isso. Por exemplo, o COVID. O COVID é uma situação que aumenta o risco de trombose por aumentar de alguma forma esse estado de hipercoagulabilidade. Alguns medicamentos fazem a mesma coisa, algumas situações como desidratação também representam a mesma coisa. Então, essas 3 situações, elas resumem todas as causas dessa trombose. Apesar do que, na prática médica, nem sempre a gente descobre, não é 100% das vezes que a gente descobre qual a verdadeira causa de trombose. Muitos pacientes chegam com a doença, com a trombose venosa, às vezes com embolia pulmonar, então com essa situação toda, e alguns deles ficam sem o diagnóstico. A gente não sabe de onde que veio aquele trombo. Tem um diagnóstico de embolia pulmonar, mas a gente não sabe o trombo. Lembrando que são situações de exceção, não é isso que eu estou explicando. Eu quero explicar para vocês que o normal, existe uma causa, que é a lesão de vaso, um fluxo lentificado e um estado de hipercoagulabilidade. É isso que a gente pesquisa, é isso que a gente tenta entender que eles são fatores de risco dessa trombose. E de uma trombose pode ser que saia um êmbolo que vá para o pulmão. Quanto maior os riscos, né? Às vezes tem uma pessoa que toma algum tipo de remédio e está desidratada, fez uma cirurgia venosa, então tem uma lesão endotelial e ficou acamada no hospital após essa cirurgia. Ela está numa interseção de 3 fatores de risco. Isso não é tão incomum em pacientes hospitalizados. Ela tem um alto fator de risco para trombose, altíssimo, né? A pessoa precisa de profilaxia, de prevenção contra esse trombo. Então, dependendo dessas causas, né, se tem associações, os riscos vão ser menores, medianos, ou os riscos altos, né? Então, o tromboembolismo, resumindo, voltei aquele slide, ele é um fenômeno trombótico que aconteceu em algum local do corpo, não necessariamente tem que ser no membro inferior, mas aqui eu ilustro o membro inferior
pois a grande maioria da situação acontece aqui, talvez pela estase. Uma das explicações teóricas é porque na perna a gente tem um retorno venoso mais lento, explicado pela gravidade, né? Nós somos seres bípedes, que caminhamos, né? Ficamos em pé, e essa situação deixa um fluxo normalmente, fisiologicamente, mais lento, né? Em sentido para o coração. Então, já tem uma estase fisiológica, então o risco de ter uma trombose, pelo menos isso é a explicação teórica, é maior nos membros inferiores. Uma vez que tem uma trombose, pela tríade de Virchow, alguns fatores aqueles que a gente comentou, esse êmbolo pode se fragmentar, e uma vez fragmentado, ele vai se movimentar na circulação venosa e chegar até a artéria pulmonar, seja do lado direito, pode ser do lado esquerdo, pode ser dos dois lados também, vai ser de uma forma aleatória. Isso provocando então uma isquemia pulmonar, uma dispneia, uma perda de hematose, de troca gasosa de função pulmonar, então. Com relação à anatomia, é importante a gente identificar nos exames de imagem, esse diagnóstico ele vai ser feito, vai ser confirmado geralmente numa tomografia, tá? Pode ser numa ressonância também com contraste, uma tomografia com contraste. O ultrassom não consegue ver bem a artéria pulmonar, porque está no meio de pulmão, onde tem ar, o ultrassom não é compatível com o pulmão. Tem as costelas também, o ultrassom não é compatível com os ossos. Então, o diagnóstico de imagem vai ser restrito à tomografia e ressonância. E essa vai ser a anatomia que a gente vai tentar enxergar. Existe uma veia cava superior do lado de uma aorta, onde ela faz um cajado, tem um arco aórtico, a aorta parte ascendente, ela sobe, arco aórtico desce, e a aorta torácica, ela passa descendo por trás do coração, e essa artéria pulmonar está na frente, ela faz um T, ela está na frente. Então, essa é a relação anatômica aqui, a artéria pulmonar, a aorta, a parte ascendente, a aorta torácica ali atrás, e a veia cava superior. Então, esses vasos têm uma relação anatômica que a gente vai identificar isso na tomografia. Aqui está um desenho, existe até uma ponte, uma derivação aqui, mas eu não vou discutir isso agora. Eu quero chamar a atenção que a artéria pulmonar, uma forma de um T, a artéria pulmonar aqui, ela passa por trás, na forma de um T, e o arco aórtico, ele tem a parte ascendente, o arco aórtico, a parte descendente, e a aorta torácica, depois disso que vai até o abdômen, depois ela passa a chamar de aorta abdominal. Faltou aqui a veia cava, né? A veia cava superior também está próxima aqui dessa parte da aorta ascendente. Então, veia cava superior, a aorta, aqui mostrando a relação, aqui vai ser a parte anterior da pessoa, então o externo está aqui, a parte anterior, as costas da pessoa está aqui, lado esquerdo, lado direito. Então, é um corte axial, onde a ponta dos pés está lá para baixo, a cabeça está aqui para o lado da tela. Então, a relação da artéria pulmonar é anterior à aorta, ela está mais na frente, mais anterior do que a aorta. Então, a gente vai entender isso aqui. A arteriografia, não comentei antes, mas a arteriografia também é um exame diagnóstico. Ele não costuma ser o exame de indicação imediata, a não ser que tenha uma intenção de tratamento, né? Então, um exame de diagnóstico, especificamente um diagnóstico mais ágil, rápido, costuma se fazer na tomografia, apesar do que, se algum paciente tiver uma suspeição, né, uma suspeita muito forte de embolia pulmonar e precisa de tratamento, pode ser feito até esse exame primariamente, uma arteriografia diagnóstica, e é possível pela arteriografia, por esse cateterismo, que eu vou explicar agora, fazer um tratamento, tá? Então, eu não comentei nos slides anteriores, mas é uma terceira opção, a arteriografia. Então, aqui tem um catéter, uma punção na veia femoral, subindo pela veia cava inferior. Esse catéter já passou pelo átrio direito, ventrículo direito, e ele está posicionado aqui na artéria pulmonar, que tem um ramo à direita e um ramo à esquerda. Aqui a anatomia do paciente não permite eu ver aquele T, geralmente é uma imagem em T, mas aqui parece que é um T mais deitado, né? Então dá essa impressão aqui, mas alguns pacientes a gente vê melhor aquele T
nesse corte coronal, nessa posição que a gente viu a pessoa de frente. Aqui nessa seta está mostrando um defeito de enchimento. Então uma artéria preenche bem os ramos superiores aqui, a parte superior, e essa parte tem falha de enchimento. Aqui está faltando artéria para irrigando um pulmão. Aqui está normal, um pulmão sendo totalmente irrigado, normal. Aqui tem uma falha de enchimento. A gente esperaria uma imagem parecida com essa aqui, mais completa. Está faltando artéria aqui, um blush, né? Essa parte escura está faltando aqui, e aqui um defeito de enchimento. A gente vê que a artéria está incompleta. Aqui um outro paciente, o paciente já tem um cateterismo, aqui parece que veio por cima, eu não estou vendo catéter por aqui, mas para cada paciente veio com catéter, acho que por cima, acesso braquial, entrou ato direito, ventrículo direito, e foi lá para o tronco, o ramo direito da artéria pulmonar. E aqui um defeito de enchimento, está faltando essa parte escura aqui, que seria o contraste misturado ao sangue, que a gente vê normal, e aqui a gente vê com defeito de enchimento. Aqui é um êmbolo, foi um trombo em algum lugar, que a gente não sabe pela história, que ele migrou e apareceu lá na artéria pulmonar. Outro cateterismo, punção inferior, punção vindo pela veia femoral, alguma veia que vem de baixo, eu não consigo ter certeza, porque a gente não vê esse cateter no seu total, né? Então, mas vem uma punção inferior, veia cava inferior também, átrio direito, ventrículo direito, e esse catéter está posicionado aqui no ramo direito da artéria pulmonar, mostrando esse trombo aqui, o defeito de enchimento. Aqui tem outros defeitos de enchimento também pequeno, menor que isso, mas que está mostrando trombo. Tem trombo aqui também, tem um defeito de enchimento pequeno, aqui também. Então está cheio de trombo, na verdade êmbolo agora, né? Eles não foram formados originalmente aqui, então eles são chamados de êmbolos. Uma tomografia, então para a gente poder agora acostumar com a imagem, isso aqui é uma tomografia com contraste, a gente vê bem aquele T da artéria pulmonar, ele está de cabeça para baixo, né? Um T a gente vê assim, mas de cabeça para baixo. A primeira parte seria a artéria pulmonar, a aorta, a parte ascendente, a aorta torácica perto da coluna e a veia cava superior do lado dessa aorta aqui. Então são esses vasos que a gente vai identificar. Então mais ou menos um T, nem sempre vai ter um T assim, aqui está de cabeça para baixo, né? Porque essa posição a artéria pulmonar é na frente, vai ter essa relação aqui com a aorta ascendente, a aorta torácica, a veia cava superior. Então, o que nos interessa é olhar a artéria pulmonar, tronco principal, o ramo direito e o ramo esquerdo, ok? Então, com isso a gente vai identificando. Aqui não apareceu o T, apareceu só aquela bolota, né? Aquela imagem, melhor dizendo, então, da artéria pulmonar, do tronco principal. Do lado dela é a aorta, a parte ascendente. Lá atrás, pé da coluna, a aorta torácica. E aqui é a veia cava superior. Então, acompanhando, que seria um T, dependendo do corte não fica tão nítido, mas agora a gente consegue entender. Aqui é o ramo direito, a artéria pulmonar, com grande defeito de enchimento. Ó. Essa parte escura aqui é um defeito de enchimento. Aqui também tem um defeito de enchimento. A artéria não está completa, né? Ela tem esse defeito de enchimento. Então, tem êmbolo, um êmbolo grande aqui no ramo direito da artéria pulmonar, outro êmbolo aqui menor no ramo esquerdo da artéria pulmonar. Outro normal, para a gente poder ver aqui, acostumar com a imagem, né? Esse T, artéria pulmonar, tronco dela, ramo direito, ramo esquerdo, a aorta ascendente, a aorta torácica perto da coluna, a aorta torácica, e aqui a veia cava superior, por onde chega o contraste. Então é isso aqui que nós temos que prestar atenção, então se tem algum problema nessas artérias pulmonares. Aqui um êmbolo, né? Então a gente está vendo aqui o T, a artéria pulmonar, está fácil de ver, ramo direito, ramo esquerdo, a aorta, a parte ascendente, a aorta torácica perto da coluna. Então eu vou prestar atenção aqui. Aqui tem um grande defeito de enchimento, né? Está ocluindo totalmente esse ramo aqui, totalmente não deixou passar um contraste, mas nessa visão aqui um grande trombo no ramo esquerdo da artéria pulmonar, o ramo direito, melhor dizendo, da artéria pulmonar.
pulmonar. Mais um, para vocês ficarem bem craques, bem treinados nisso, né? Aqui, ó, artéria pulmonar, esse T aqui. Aqui a artéria pulmonar, direito, esquerdo, aorta ascendente, aorta torácica, pé da coluna, veia cava superior. Vários trombos, né? Grave esse doente aqui. Então, um trombo grande no ramo direito, outros trombos aqui no ramo esquerdo, então trombo bilateral. Mais um, já estão vendo aqui os trombos, vou passar mais rápido, trombos aqui no ramo esquerdo, trombos, defeito de enchimento aqui no ramo direito. Então é assim que é o diagnóstico então, de imagem da embolia pulmonar. Esse é um caso grave, é um trombo que está na junção, ele está na junção, na bifurcação dessa artéria pulmonar. Ela está bifurcando, vai para o ramo direito, vai para o ramo esquerdo, e é um trombo aqui a cavaleiro, né? Ele parece estar montado aqui. Para alguns autores isso parece uma sela de cavalo, né? Então está montado esse trombo aqui grande, bem grande, e vai ter uma repercussão bem significativa no paciente, já que a perfusão dos dois pulmões pode estar bem comprometida, vai estar na verdade bem comprometida, pois esse trombo não vai deixar o sangue chegar de uma forma ideal, né? Provocando uma grande isquemia. Para a suspeição clínica, né, quando não se tem esses métodos de imagem, ou até chegar aos métodos de imagem, a gente usa, tem alguns scores, né, alguns índices. O mais usado é esse aqui, é o score de Wells, para trombose, para embolia pulmonar, na verdade, melhor dizendo, ele vai dar uma probabilidade de tromboembolismo pulmonar. Então, são critérios independentes que vão se somando os pontos, cada um tem uma pontuação, vão se somando esses pontos. Quanto maior a pontuação, maior é o risco de tromboembolismo pulmonar, né? Com baixos pontos, baixo risco, mais de 6 pontos, um risco de 2/3 daquele paciente que a gente está suspeitando. Até vir um método de imagem. Isso serve para orientar um tratamento, uma conduta, né? Uma conduta médica precisa ser realizada, uma intervenção mais agressiva ou não, até ter um diagnóstico confirmado. Então a gente abre mão, a gente usa esses tipos de score para poder se embasar nessa conduta, de ser mais agressivo ou não, de não ser agressivo, pela suspeição pela probabilidade dessa embolia pulmonar. Então, às vezes, tumores, né, a malignidade, então, paciente que tem alguns tipos de tumor, paciente que está tendo hemoptise, que é sangramento pela via respiratória, né, dos pulmões, o paciente já teve um tromboembolismo prévio, né, então, histórico de tromboembolismo, se o paciente teve uma cirurgia grande ou está imobilizado, então, aquele fator de risco lá da estase, nas últimas 4 semanas, você tem uma taquicardia. Se ele não tem algum outro diagnóstico provável para aquela falta de ar, para aquela dor torácica, por exemplo, se a gente afastou infarto, afastou dissecção de aorta, vários outros diagnósticos para aquele quadro clínico foram afastados, não sobrou nada melhor do que embolia pulmonar, ganha ponto também. E quando a pessoa tem aquela suspeita de TVP, aqui não é embolia, aqui é uma TVP, uma trombose, uma perna, pode ser uma perna, pode ser um braço, mas geralmente é o membro inferior, como a gente já comentou, tem aquele diagnóstico de trombose, então aquilo pode ser e aquele quadro clínico súbito de falta de ar, de dispneia, pode ser uma suspeição de tromboembolismo. Então a gente não tem um diagnóstico de imagem, mas pode ser uma suspeição clínica, também se ganha ponto nisso. Se soma os pontos, quanto maior essa pontuação, mais uma vez, maior é o risco daquele quadro clínico ser um tromboembolismo pulmonar. O diagnóstico vai ser confirmado por um exame laboratorial ou por um teste de imagem. Na verdade, o teste de imagem vai ser confirmado e o exame laboratorial ele pode afastar, quando ele vem negativo, alguma suspeição clínica. A embolia nem sempre é de trombo, nem sempre é sangue que está migrando ou viajando naquela circulação, seja arterial ou seja venosa, né? Então, existem outros tipos de êmbolo. O êmbolo pode ser de partícula, por exemplo, um usuário de droga, naquela situação que os fragmentos, né, da droga não é diluído
e aqueles fragmentos ele desloca até o pulmão, causando então uma embolia pulmonar. Então aquele usuário de droga injeta a droga não diluída, não bem diluída, e pode dar embolia pulmonar. A embolia gasosa é uma injeção inadvertida, né? Uma injeção que não deveria ter, de ar nas veias. Então, ar nas veias também pode ocluir os pequenos vasos da artéria pulmonar. Embolia gordurosa, uma situação aqui relativamente comum, é a fratura de grandes ossos, onde fragmentos, parte da medula óssea, que é mais gordurosa, onde se produz as células sanguíneas, ela pode migrar daquele local até o pulmão. Essa situação é descrita até 72 horas após esses casos de fratura de grandes ossos, tá? Embolia gordurosa. Pode ser após lipoaspiração também, é descrita essa complicação na lipoaspiração. Processo então de cirurgia estética, né? Vai tendo traumatismos na hora da aspiração de pequenas veias, uma gordura pode entrar na circulação venosa e migrar até o pulmão, causando embolia gordurosa. Um outro exemplo. Uma outra situação, embolia séptica. Por exemplo, no caso de endocardite, onde tem colônias de bactérias na válvula cardíaca, e ela pode deslocar nessa corrente sanguínea, né, nas câmaras cardíacas, e também causar, isso é uma embolia, né, pode ir para a artéria pulmonar. Ou pode até em outros locais do corpo, se esse êmbolo cair na aorta, né? Se ela cair na circulação arterial, aí ela vai seguir a circulação arterial. A gente está falando do tromboembolismo venoso, é quando então uma veia tem um processo de trombo, lembrando essa situação para vocês, e esse trombo na circulação venosa cai na veia cava inferior ou superior, e isso necessariamente vai na artéria pulmonar. Embolia de corpo estranho, então um procedimento, deixa eu voltar ao slide, um procedimento então de cirurgia endovascular, onde se usa fios guia, catéter, stent, balão, pode ter então uma iatrogenia, uma complicação desses materiais, fragmentos de catéter ou stent migrar de uma forma inadvertida, e esse material migrar então lá para a artéria pulmonar. Então pode ser uma embolia por corpo estranho. Aqui são alguns exemplos que nem sempre tem que ser uma embolia de trombo, tá ok? Como conclusão, a gente tem que ter esses 4 pensamentos. O que é um trombo e os fatores de risco, né? Um trombo, ele é um processo de coagulação do corpo que aconteceu por um processo plaquetário ou pela cascata de coagulação. Os fatores de risco são associados a estase venosa, a lesão endotelial, lesão de um vaso, e estados de hipercoagulabilidade. Isso é conhecido como tríade de Virchow. Então, nessas 3 situações, a gente engloba as principais causas de trombose. Então, pode ser medicamentosa, pode ser uma pessoa desidratada, a pessoa que fez uma cirurgia no vaso, a pessoa que está... uma gestante que tem uma estase também pela gravidez, né, pelo aquele útero sendo comprimindo a veia cava inferior, então as pernas ficam inchadas, vai ter uma estase, então aquela mulher vai ter um risco maior de trombose também. Então a gente consegue encaixar nessa tríade de Virchow as principais causas de trombose. A embolia pulmonar e a TVP, a diferença delas é a TVP é a trombose venosa profunda, então a trombose de uma veia profunda, onde aquele trombo tem um potencial de ser maior, poderia ter uma trombose venosa superficial, uma veia superficial, mas aquele trombo ele tem um potencial, ele ocorre em veias menores, com potencial então de provocar uma embolia não clínica, né? Não uma embolia assintomática. A trombose venosa profunda, ela acontece numa veia profunda, daí ela é uma veia mais calibrosa, e esse êmbolo então tem um potencial de ser maior e daí mais sintomático, mais grave. A gente preocupa isso, por isso que a gente associa a TVP, trombose venosa profunda, com a embolia pulmonar. E a gente falou também de outros êmbolos, né? Não existe só êmbolo de sangue, existem outros êmbolos como corpo estranho, gordura e ar, por exemplo. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês, estou à disposição para a retirada de dúvidas nos canais abaixo. Obrigado.